Olá, eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro e nós somos os Empoeirados. E você está no vídeo de montagem da mesa de estupia compacta da River Tools que você adquiriu aqui na loja Empoeirados. Pois é, primeiramente, muito obrigado por ter comprado esse material conosco. Tenho certeza que esse material vai te ajudar muito aí na sua oficina, seja ela hobby ou profissional. Legal. Pessoal, é o seguinte, ó, a montagem é super tranquila, tá? Mas é importante você observar os detalhes ao decorrer do vídeo para não ter erro. Isso mesmo, porque erros de montagem não são cobertos pela garantia. Mas se você seguir essa instrução passo a passo, não vai ter problema nenhum. E ó, se você tiver dúvida, liga pra gente, manda no WhatsApp que a gente vai auxiliando você na montagem. Então vamos seguir para a montagem agora. Antes de começar a montagem, leia esse manual de instruções que fala sobre segurança e acompanhe a sua mesa de tupia compacta River Tools. Nele você vai encontrar algumas informações de segurança para operar a mesa depois de montada, quando já estiver com a sua tupia laminadora instalada. Aliás, a tupia laminadora também tem um manual de instruções e você precisa ler e entender antes de operar esse equipamento, tá ok? É sempre importante estar atento às instruções de segurança de qualquer ferramenta que você vai utilizar. Para fazer a montagem da mesa de tupia compacta da River Tools, você vai precisar de ferramentas bem básicas. A primeira que eu tenho aqui em mãos é uma parafusadeira com um bit de chave Phillips número 2. Não precisa ter uma parafusadeira, tá? Você pode usar uma chave Phillips número 2 manual também, que vai dar certo. Segundo equipamento, esse martelinho de borracha é muito útil. Pode ser que alguns encaixes que a gente tem que fazer aqui exijam um pouco mais de força. Se você tiver um martelo de borracha para bater ali sem danificar o material, é super interessante, tá? Caso contrário, você não tenha um material como esse, você sempre põe um pedaço de madeira para absorver o impacto quando você precisar bater na peça para fazer o encaixe. Em alguns lotes pode ser que o encaixe esteja bem justo. Então eu tenho também uma lixa para que você possa fazer um leve desbaste no canto dos encaixes para que ele entre mais facilmente, tá bom? Outro acessório muito importante são grampos. Eu vou ter grampos aqui para me auxiliar a prender as peças na mesa durante o escaneamento que é necessário fazer. Da mesma forma eu vou utilizar uma madeira, um pedaço de madeira qualquer que seja descarte, para que você não fure a sua bancada quando estiver fazendo o escaneamento das peças. E por fim, sempre é importante usar equipamento de proteção individual. Ó. Eu estou usando sempre um óculos de proteção para que, se por acaso voar algum pedaço de material nos meus olhos, eles vão estar bem protegidos. Vamos começar então pela montagem propriamente. A gente vai começar montando o guia ou batente paralelo dessa mesa de tupia compacta River Tools. Ele é composto pelas peças que estão aqui na mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças diferentes que você vai precisar, além dos parafusos atarrachantes que já acompanham o kit também. A gente vai começar então escareando os furos para que ele possa esconder os parafusos ou deixar os parafusos abaixo da superfície, da superfície das peças, né? Então o seu kit também já acompanha uma broca escareadora, como essa que eu tenho aqui em mãos, com a chave Allen para regular a profundidade da broca. A broca é importante para você fazer o pré-furo e para que o parafuso não entre no MDF, arrebentando a peça. Ele vai entrar de forma mais suave, propiciando também uma montagem segura e firme. Primeira coisa, a gente vai regular a profundidade da broca, dessa broca escareadora, tá? Ela vem geralmente bem curtinha assim, ó. Tira ela um pouco para fora, deixando totalmente a espiral exposta aqui, porque ela vai, além de fazer o escareamento da peça que nós temos aqui em mãos, ela vai fazer também o pré-furo, aonde servirá de ancoragem para os nossos parafusos, tá? Só para vocês entenderem, essa aqui é a face traseira da peça, que é onde estão justamente os encaixes que a gente vai colocar as peças de sustentação. Vou levantar aqui, essa é a parte principal da peça. O escareador vai entrar aqui nessa parte, furando, e a gente vai escarear para que o parafuso fique bem acomodado e com a cabeça faceando a peça. Atenção para o escaneamento. Para você saber qual direção que deverá ser escareado, tem que ser na face onde não tem o encaixe, tá vendo? Essa face tem esse encaixe e aqui é a face que nós vamos escarear. Para isso eu vou precisar usar uma parafusadeira ou furadeira para poder colocar essa broca já inclusa no kit. Esse é o nível de escareamento que nós temos que fazer.
A cabeça do parafuso ela vai ficar bem rente, como vocês estão vendo aí no detalhe, tá? Então, você não vai precisar aprofundar muito. Experimente antes de você achar que precisa afundar mais, porque o MDF ele já tem uma densidade que vai permitir que o parafuso ainda afunde um pouco mais além do que você fez aqui. Então vá com muito cuidado nesse processo. Nós vamos fazer aqui por etapas esse vídeo, mas se você já quiser fazer todos os escaneamentos dos furos de 4 milímetros da sua peça, fique à vontade. Uma atenção importante é você usar a velocidade mais lenta da sua parafusadeira para que você tenha um controle maior da profundidade de escaneamento que você está fazendo. Se você colocar na velocidade mais rápida, pode ser que você passe demais o escaneamento. Então agora nós temos a segunda peça que a gente vai escanear. Mais uma vez, atenção para a face correta, tá? Ó, aqui estão os encaixes. Então, a face de escaneamento é o outro lado do encaixe. Como esse aqui é o batente propriamente dito, onde encostam as peças para a gente usinar, você vai ver também que tem as buchas americanas já instaladas nela. Vamos começar a montar o batente e você precisa identificar qual é a parte que vai ficar encostada na mesa e qual a parte que vai ser o encosto das peças que a gente vai fresar. Você identifica pela seguinte forma: a peça que tem a bucha americana já instalada, ela é a peça que fica em pé. E a peça que não tem nenhuma bucha, nada instalado, é a peça que fica embaixo, tá certo? Então elas vão estar encostadas assim. E nós temos, como eu já disse, são 2, 4, 6, 8 peças para esse batente. A estrutura principal são essas duas peças triangulares que vão aqui no fundo, ó, tá vendo? Então elas encaixam aqui, uma aqui bem na margem direita e a outra na margem esquerda. E elas são montadas assim, é isso que segura a estrutura dessa peça. Se você quiser, é a hora de utilizar grampos para segurar essas peças no local. Os primeiros parafusos que nós vamos colocar, então, são esses parafusos que seguram essas mãos francesas que estão aqui atrás, e os parafusos que prendem o batente principal à parte do apoio do batente, tá? Mas a gente precisa fazer um pré-furo para não rachar o MDF, como a gente já havia dito. Para fazer esse pré-furo, a gente ainda vai usar a mesma broca escaneadora que a gente está usando sempre. Com a parafusadeira no torque mais baixo, aqui eu estou utilizando no modo parafusadeira e na velocidade mais baixa, nós vamos fixar todos esses parafusos agora para nos ajudar na montagem. Não vá com toda a força na parafusadeira, encoste o parafuso somente. A partir de agora eu posso até tirar o grampo, porque eu tenho esse parafuso ainda para ser feito o pré-furo, tá?
Verifique se todos os parafusos estão faceados e essa parte já está pronta. Aqui também, nessa montagem, deve ficar bem faceado a parte inferior com a parte que é o batente propriamente dito da nossa mesa de tupia compacta. Chegou a hora de instalar as mãos francesas, então. Então a gente vai colocar a primeira desse lado e a segunda desse lado aqui, tá? E para evitar que elas andem, de novo o nosso grampo será útil. Vamos prender então essa peça, deixando esse espaço para que a gente possa então fazer o pré-furo também. E agora nós vamos fazer o pré-furo para fixar de vez a mão francesa na nossa peça. Na parte de baixo agora, tá? Então o batente está pronto, montado. As 4 peças restantes, elas são referentes ao coletor de pó que vai ser montado aqui atrás, ó. Vocês vão perceber que essa peça quadrada, ela parece ser totalmente simétrica, mas na verdade não é. Repare que tem um encaixe que é mais próximo da margem e outro encaixe que é mais distante da margem, tá? Olha, como vocês estão vendo aí, ó. Aqui o encaixe está bem próximo dessa margem, aqui o encaixe está distante. Essa é a parte de cima da peça. Você vai pegar a peça, vai colocar esse encaixe menor para cima e vai colocar ele aqui, ó. Se você tentar entrar ao contrário, ele não vai encaixar. Ele vai ficar fora, tá? Isso é justamente para que você perceba que a montagem está seguindo no curso correto. Agora a gente vai colocar os grampos para fixar a peça no lugar. Mas a peça está em pé. Se eu fixar o grampo aqui, repare que essa peça levanta. Então eu vou tombar ela e vou prender o grampo primeiramente aqui, ó, para que a peça fique bem colocada. Então a minha peça está presa com grampo agora e eu vou fazer o pré-furo na frente do gabarito. Lembre-se de nunca fazer um sobreaperto, hein? Que se você deixar a parafusadeira sempre na força máxima, velocidade máxima, o parafuso vai afundar muito. Isso não é legal. Bom, a peça está praticamente montada com todas as estruturas segurando. São as mãos francesas que sustentam o batente. Aqui ele está em pé, a frente dele está virado para mim, tá? Repare sempre aqui onde estão as buchas americanas. Essa é a parte que é a parte de cima da peça. Sendo a parte de cima, eu vou pegar a peça do topo, que é essa que tem os 3 rebaixos aqui, ó. O rebaixo nas 3 laterais da peça. Vou pegar essa peça, vou dar o tombo nela e vou colocar aqui em cima, encostado aqui. É assim que ela vai fixada. Da mesma forma, eu vou fazer o pré-furo. Já vou fixar com parafuso. E o fundo é essa peça que tem o rebaixo nas 2 laterais, que vai aqui, ó, justamente no fundo. Esse furo é onde você conecta a mangueira do aspirador. Com a mão mesmo segurando essa peça para que ela não saia do lugar, eu vou fazer o pré-furo também, aqui e aqui.
Os dois últimos furos para fixar de vez o coletor de pó, eu vou ter que dar o tombo na peça. Eu vou deixar essa peça, então, o guia aqui de ponta cabeça. Eles estão aqui embaixo. Vou fazer o pré-furo também. Após esses dois últimos parafusos, o nosso guia, o nosso batente paralelo, o nosso guia paralelo está montado, tá? Aqui é a frente dele. As buchas americanas é onde vão instalados os acessórios de segurança também da mesa de tupia compacta River Tools. A montagem do guia foi simples, dá um trabalhinho, mas dá para ser bem montado. Isso faz toda a diferença quando você estiver montando a sua mesa de tupia compacta River Tools. Agora a gente vai montar a base. A base é o corpo da tupia, é propriamente a mesa inteira montada, tá? Ela é composta de 6 partes, 2 pés, 3 suportes de fixação e o tampo. A gente vai montar sem o tampo primeiro, porque dessa forma a gente tem acesso mais fácil a alguns parafusamentos que a gente precisa fazer, tá? Que é super importante para que ela fique firme. Da mesma forma, para identificar qual o lado de dentro e qual o lado de fora das peças, a gente tem os encaixes. Onde aparece o encaixe, esse é o lado de dentro da peça. Então a gente vai escariar do lado oposto ao encaixe. Com exceção aos travamentos, aos travessões, que são os que fazem a fixação da peça. Tanto faz se você vai escariar desse lado ou desse lado, desde que o escariamento fique os dois do mesmo lado. Preste bem atenção para não escariar desse lado e depois acidentalmente escariar o outro lado. Para fazer o escariamento principal da mesa como um todo, você pode deixar a broca mais recolhida. Fica até mais fácil se você fizer isso somente no processo de escariamento, tá? A gente tem que estirar ou alongar a broca quando a gente vai fazer os pré-furos, quando a mesa já está, quando a gente está fazendo a montagem propriamente dita. Prontinho, já escariei as peças que precisam ser escariadas e agora a gente vai fazer a montagem. Vamos seguir para os pré-furos. A segunda etapa de montagem é a estrutura da mesa propriamente dita. É onde fica realmente o corpo da sua mesa de tupia compacta River Tools, tá? Nós temos aqui 3 travessões, como eu já mostrei, e a gente tem que identificar qual é qual. O travessão mais estreito, com o parafuso que a gente escariou, é o que vai aqui no pé. Tá? É por ele que a gente prende numa bancada futuramente quando ela estiver pronta para uso. O travessão mais largo é o que vai aqui no fundo, certo? Ele também garante a firmeza dessa estrutura. E o travessão que não tem nenhuma furação nele é o que vai por dentro, que vai ser ligado também ao tampo, quando a gente for instalar a mesa mesmo, propriamente dita. A gente primeiro encaixa esse travessão aqui em cima para poder encaixar o travessão estreito aqui embaixo.
Atenção para que a parte escariada fique virado para baixo, tá? Então nós vamos encaixar aqui, ó. Primeira parte aqui embaixo. E é nessa hora da montagem que talvez você precise fazer alguns lixamentos nesses encaixes. Essa peça que eu tenho em mãos, ela está encaixando firme, porém sem a necessidade de lixar. Tá vendo? Ó? Ela encaixa firme, mas sem precisar lixar. No seu caso, se precisar, você dá uma lixada nesses encaixes do travessão. E faça isso sempre de forma mais lenta possível. Vá tentando aos poucos para que ela não fique folgada demais. O ideal é que ele entre com uma certa pressão. Encaixei aqui então o travessão na parte de baixo da mesa. E agora eu venho encaixar esse outro travessão sem furos aqui em cima, ó. E aperto. Aqui, esse de cima, ele fica um pouco mais solto e é com ele que a gente vai ter que tomar cuidado. Não se preocupe com isso agora. Vamos encaixar o travessão mais largo no fundo da mesa. Eu tombo a mesa, pego o travessão mais largo. Mais uma vez, atenção para que o lado escariado fique virado para fora, tá? E tento fazer o encaixe. Olha, reparem que essa peça aqui, no caso, ela ficou bem justa e está um pouco mais complicada de encaixar, tá? É aqui que a gente vai, então, com gentileza, tentando ver se o encaixe está bom ou vai precisar de uma lixadinha. Aqui, ó, eu consegui encaixar, tá? E com a mão mesmo eu vou forçando o encaixe, ó, com gentileza, para não estragar a peça. No meu caso, eu não vou lixar porque eu acho que essa pressão está muito boa. Ela vai manter a minha peça firme mesmo sem parafuso, vocês vão ver. A estrutura deve ficar já firme, sem nenhum parafuso nela, tá? Ó, ela está sem nenhum parafuso, mas ela já está com firmeza. É claro que se eu forçar, ela vai acabar desmontando. Mas reparem que essa peça, ela fica um pouco solta mesmo, tá? Vamos deixar ela por último e vamos fixar, então, o travessão mais largo e o travessão mais estreito. Checando as peças, se elas estão bem faceadas, vou verificar tudo certinho aqui. Você pode ou não prender com um grampo mais longo, se você tiver, mas não, talvez não seja necessário, ó. Eu vou fazer então primeiro o pré-furo desse travessão mais largo. Sobre os parafusos, a gente procurou usar os mesmos parafusos na montagem inteira, então não precisa se preocupar com o tamanho de parafuso, tá? É sempre esse mesmo parafuso tarraxante no projeto inteiro. É agora então, depois de fixados esses dois travessões, que a gente tem que se preocupar com esse travessão sem furo. A gente vai fazer o faceamento dele exatamente aqui com o topo da perna da sua base da tupia
mesa de tupia compacta River Tools, tá certo? Então aqui, ó, ele vai ficar faceando certinho, como vocês estão vendo aí. E aí a gente vai fazer o pré-furo. Bom, esse travessão que fica solto aqui, ó, como vocês estão vendo aí no detalhe, a gente tem que acertar ele agora, tá? Ele não pode ficar nem para baixo, como tá aí, nem para cima. Ele tem que ficar faceando aqui, ó. Você vai ajustar ele e vai ficar faceando. Essa é a posição correta desse travessão que fica solto. Para facilitar esse pré-furo, a gente vai deitar a mesa agora, ó. Tá? Então agora ela está apoiada em uma das pernas. Vou deixar faceando aqui, ó, fazer uma leve pressão para que ela não ande e fazer o pré-furo. Já vou fixar desse lado, alinhando o topo aqui para ficar bem rente e fixo de uma vez. Fixado. Vou dar o tombo na mesa novamente, na estrutura, né? E vou proceder da mesma forma desse outro lado. Vou alinhar bem rente aqui, ó, o topo. Fazer uma leve pressão e o pré-furo. Agora sim, temos a estrutura totalmente montada e já fixa com parafusos. Agora a gente vai fazer a instalação do tampo. Olá, eu sou o Leandro, aqui em junho de 2023, para a atualização do tampo de mesa, da mesa para tupia, que nós criamos aqui no Empoeirados, da marca River Tools. Essa mesa tem uma primeira atualização, que é o que você recebeu aí agora quando você comprou, que não vem a furação padrão, que era para tupia Makita 3709, que é essa base que eu tenho em mãos. E por que a gente tirou essa furação padrão aqui? Porque algumas outras tupias laminadoras do mercado usam a mesma base, o mesmo formato de base, só o que muda é essa furação para fixação no tampo, tá? É o caso da Bosch GKF 550 que eu tenho em mãos. Vocês podem reparar que as bases são muito parecidas, ó. Tem a mesma parte do mesmo princípio, tá? A diferença é apenas a furação da Bosch GKF 550 que está aqui na minha mão. Existem outras tupias laminadoras no mercado que são feitas geralmente na China para outras marcas aqui no Brasil também, que possuem a mesma base, que elas são compatíveis com essa mesma base, que elas encaixam certinho aqui em cima, tá? Se você tem essa outra tupia laminadora, experimente, pode ser que ela dê certinho também na sua mesa. Mas esse vídeo é especificamente para atualizar sobre a Makita 3709 e a Bosch GKF 550. Para centralizar é bem fácil. O rebaixo já está pronto e a furação principal de 35 mm também já está pronta. Essa furação principal ela é compatível com a furação da base, tá? Então, para fixar, a gente simplesmente vai ter que centralizar a furação da base com a furação da mesa. Feito isso, pode fazer no olho mesmo, desde que esse aqui fique bem alinhado ali, furo com furo, vai ficar tudo certinho. Repare também que ela tem esse parafuso aqui, que é para você apertar a tupia aqui na base de fixação, tá? Eu tiro ele para ficar mais fácil da gente fazer as marcações do furo, tá? Remova esse parafuso e guarde todo o parafuso e as arruelinhas separadinho, para que você não perca, tá? E aonde vai o parafuso geralmente é virado para frente da máquina, para frente dessa mesa de tupia. A frente da mesa de tupia é onde você vai ver esses rasgos aqui, ó, que atravessam o tampo, tá? Essa é a frente. Então, com o parafuso virado para frente, eu centralizo aqui e você vai ver que vai dar certinho. Se por acaso você virar o parafuso para trás, você vai perceber que o furo não alinha, não vai dar certo. Então, basta virar, centralizar direitinho, alinhando todos os 4 lados, para que eles fiquem com a mesma margem, né? E com uma ferramenta pontiaguda, pode ser um punção, um ponteador como esse aqui, ó. Você vai marcar o centro do furo.
E pronto, feito essa marcação, basta tirar a sua base e fazer a furação com uma broca 4 milímetros na sua furadeira, tá? Uma broca de madeira, você põe aqui e faz essa furação. Atenção para colocar uma madeira de desperdício aqui atrás, apoiar sobre uma madeira, para que quando você saia com um furo ali, ó, ela não arrebente a superfície da mesa, tá? Isso se acontecer, a garantia não cobre porque foi erro de montagem. Mas então, para uma furação perfeitinha com bom acabamento, você põe uma madeira de desperdício aqui na sua bancada, o tampo da mesa para tupia em cima dessa madeira de desperdício. Aí então você vem com a broca de 4 milímetros para furar, atravessando totalmente o material do outro lado, com cuidado, fazendo um avanço lento. Feito isso, basta então escariar pela frente, pela parte de cima, melhor dizendo, da mesa de tupia, com a broca escariadora que já acompanha o seu kit, como vocês estão vendo no detalhe aí. Então foi somente essa atualização que foi feita por enquanto. Muito obrigado mais uma vez por ter comprado a mesa para tupia River Tools. Agora a gente vai ter que colocar o tampo na mesa. Então a gente vai colocar ela de ponta cabeça para ver se tudo vai encaixar corretamente. E com cuidado para que a gente não vá quebrar os cantinhos do MDF também. Então o tampo está aqui de ponta cabeça, tá? E ele não tem como você encaixar errado. Os encaixes dele são feitos de uma forma que ele só encaixa de um jeito. Quando ele estiver bem encaixado, ó, ela vai ficar firme e bem alinhado, tanto a frente da estrutura da mesa quanto a parte de trás. Feito isso, aí você pode virar ela de pé. E a mesa está montada. A gente vai agora só preparar então os pré-furos. São 8 furos aqui que a gente vai fazer para depois instalar o trilho. Depois de fixar o tampo, nós vamos fixar então o trilho, que é a última peça que a gente vai fixar na mesa, tá? Encaixa a peça direitinho aqui. Já tem 3 furos. E é justamente esse trilho que fixa aquele travessão que ficou frouxo, lembra? É justamente esse trilho que vai fixar agora esse travessão que está aqui, ó, na frente. Cuidado para que o seu escariador não pegue no trilho, senão ele vai fazer uma marca. Não vai influenciar em nada, mas fica mais bonito se você tomar cuidado. A mesa está montada, está firme já, bem fixa. Então a gente terminou a montagem básica dela. O que a gente vai fazer agora é instalar justamente a base de tupia. Atenção, a tupia que é para instalar nessa mesa aqui é a Makita 3709. Outras tupias laminadoras não vão servir os furos. Para instalar a base da tupia é preciso tirar esse acrílico que tem aqui, ó, em toda a base da tupia laminadora 3709 da Makita. Além da base, ela ainda tem essa parte de acrílico que solta. Você precisa soltar esses 4 parafusos. Guarde essa peça com os 4 parafusos em algum lugar que você não perca, tá ok? Isso aqui é a parte da sua tupia laminadora. Se um dia você precisar utilizar a base
fora da mesa de tupia, você vai precisar colocar de novo esse acrílico. Então não perca esses parafusos e nem use esses parafusos, porque a gente manda os parafusos no kit para você utilizar nessa montagem. Para instalar o suporte de tupia na mesa compacta, você vai deixar essa borboleta aqui que prende a tupia no suporte sempre virada para frente da mesa, tá ok? Então aqui está a frente da mesa e essa borboleta aqui também tem que estar virada para frente da mesa. Essa é a posição correta. Se você instalar ela assim, ó, você vai perceber que o furo aqui no meio não bate, tá? Então a borboleta é sempre virada para frente da mesa. A fixação é feita com esses 4 parafusos que a gente manda já com o kit, tá? Utilize esses 4 parafusos que eles são compatíveis com essa base. Então agora vamos virar a mesa para poder parafusar. Agora a gente vai colocar a guia ou o batente paralelo na mesa usando esses parafusos franceses que a gente manda no kit também, ó. São 2 parafusos de 5/16 polegadas, 2 arruelas também para esses parafusos, tá? E 2 manípulos de 5/16. A gente vai colocar por baixo então da guia aqui a cabeça do parafuso francês. A arruela e o manípulo. A mesa de tupia compacta River Tools está montada e pronta para uso. Além desses acessórios que a gente manda, vai também com sua mesa de tupia compacta 2 featherboards, ou seja, aquelas penas, né, para você usar como segurança na sua tupia, e também esse protetor de acrílico, que é um escudo que você instala aqui em cima. É justamente para esses acessórios de segurança que existem o trilho e essas buchas americanas instaladas. Vou mostrar para vocês como faz. Primeiramente, o protetor acrílico, vocês vão perceber que ele é meio fosco assim, porque ele tem uma película protetora, que ajuda na hora que a gente vai usinar essa peça a não danificar o acrílico. Então basta retirar essa película e você vai ter um acrílico novinho em folha. Esse protetor aqui, acrílico, ele vai preso nessas 2 buchas centrais, com esses manípulos que acompanham também o kit, ó. E você pode controlar a altura. É sempre ideal que ela fique na altura próxima à madeira que você vai estar trabalhando, tá? Da mesma forma, o featherboard também é preso com esses 2 manípulos machos que a gente deixa com o kit. Basta colocar as 2 arruelas. Você pode colocar tanto aqui, quanto aqui em cima também, depende da sua situação, tá certo? Eu costumo colocar aqui na saída. Esse outro featherboard vai instalado aqui no trilho com os parafusos sextavados que também acompanham o kit. Esse featherboard é feito em PU, ele é bem flexível e ele evita o contragolpe quando você está trabalhando usinando peças na mesa de tupia compacta River Tools. Os manípulos que prendem são fêmeas.
Prontinho, a mesa está montada, pronta para uso. Vamos levar para a oficina. Leandro, essa mesa aqui ficou muito legal e eu acho que vocês vão gostar. Acho não, né, Leandro? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dela. Sim, ela vai servir para vocês por bons anos. E assim, se você é um pequeno artesão, um luthier principalmente, Sim. ou até mesmo um profissional que está começando agora na marcenaria, tenho certeza que você vai gostar demais dessa mesa e ela vai agilizar bastante o seu trabalho. Legal. E pessoal, mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Dúvida de acessório, da montagem, fala com a gente no WhatsApp, a gente vai deixar aqui o número, né, aqui na descrição desse vídeo, e também pode ligar pra gente, né, Leandro? Qualquer coisa, né? Com certeza, estamos aqui à disposição. Vamos testar então, Luciano? Vamos lá que eu tô ansioso, cara. Bora lá então levar na oficina e mostrar pra vocês na prática como funciona essa mesinha.